agora no seu rádio. A tradição e a credibilidade. De Três Lagoas e região. A notícia de uma forma, sem medo de falar a verdade. Agora, na Difusora FM. Tribuna Livre. Bom dia, quinta-feira, dia 6 de março de 2025. Vamos começar agora mais uma edição do programa Tribuna Livre. Eu sou Gisele Mendes e ficarei com vocês até meio-dia. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos conferir agora as principais manchetes de hoje. Tribuna Livre. Confira as manchetes de hoje. Casa do Trabalhador oferece mais de 200 vagas de emprego nesta quinta-feira. Casal é preso após abandonar filhos para ir à festa de carnaval em Mato Grosso do Sul. Vacina contra a gripe ficará disponível o ano todo para crianças, idosos e gestantes. Começa hoje o saque especial do saque aniversário do FGTS. Essas são algumas das principais manchetes desta quinta-feira e você vai conferir a partir de agora no Tribuna Livre. Você pode participar aqui com a gente através do WhatsApp, que é o 673524-2129. 673524-2129. Tribuna Livre é um oferecimento de farmácia e drogaria Sete Farma, Bigcom Materiais para Construção, Lotéricas Caminhos da Sorte e Brasil Grill Restaurante. Muito bem, vamos começar agora o nosso Tribuna Livre. Hoje nós teremos entrevista ao vivo aqui daqui a pouquinho. Nós vamos receber o Alcides Ferreira, que é coordenador de endemias aqui no município. Nós vamos falar sobre a retomada do mutirão de limpeza, um importante programa da prefeitura que colabora aí com a limpeza da cidade, além de dengue e outros assuntos. Não saia daí, fique ligado que é daqui a pouquinho. E já vamos começar bem falando sobre emprego. Quem busca oportunidades de trabalho, acredite, são várias oferecidas aqui em Três Lagoas. Somente hoje são 234 vagas oferecidas ali na Casa do Trabalhador. E se você está à busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, fique ligado nessas vagas e procure ali a Casa do Trabalhador, que fica na rua Dr. Munir Tomé, número 86, no centro. Você pode chegar ali com seus documentos pessoais, sua carteira de trabalho, conferir todas as vagas disponíveis e se inscrever naquela que você se encaixa melhor, aquela que você tem o perfil. Já estão disponíveis, são mais de 200 vagas e entre elas há vagas para açougueiro, há vagas também para armador de ferragens na construção civil. Essa, inclusive, são 13 vagas, tá? Tem também para atendente balconista, costureira de máquinas industriais. Há também para carpinteiro de obras, 13 vagas para essa função de carpinteiro de obras. Tem também para encanador, estoquista, funileiro, motorista, oficial de serviços gerais, para operador de caixa. Há 27 vagas disponíveis. Então, muita vaga de emprego, mais de 200 vagas. Inclusive, ontem, o Henrique trouxe uma reportagem diretamente do Atacadão, que é uma grande rede, instalada aqui no município, e eles também estão com diversas vagas disponíveis. Então, se você deseja aí trabalhar, arrumar um emprego,
não deixe de passar ali na Casa do Trabalhador. Eu vou repetir, fica na rua Dr. Munir Tomé, número 86, no centro. Nós vamos seguindo aqui com as nossas informações. Eu já até recebo aqui o Alcides no nosso estúdio. Já já nós iniciaremos um bate-papo com ele sobre o mutirão de limpeza que está de volta. Esse importante programa que colabore muito com a limpeza da nossa cidade, né? E, consequentemente, com as arboviroses, né? Doenças que são transmitidas através de mosquitos que gostam da sujeira. Dengue, leishmaniose, escorpiões também gostam, né? De entulhos. Então, esse programa está de volta. Março, ele está sendo retomado e daqui a pouquinho nós vamos saber detalhes desse programa. Agora são 11h07, 11h07. Antes de eu começar a falar com o Alcides, nós vamos falar aqui de aposta. Isso mesmo, você que faz a sua fezinha aí na Mega Sena ou em outras apostas, né? Fique sabendo que o volante registrado em Aquidauana, município que fica ali a 140 quilômetros de Campo Grande, embolsou R$206 mil. Isso mesmo, ao acertar 5 dezenas e um trevo no concurso 230 da Mais Milionária. Modalidade acumulada em R$54 milhões, cujo sorteio foi feito ontem. A informação foi confirmada pela Caixa Econômica Federal durante o rateio. Efetivado por meio dos canais eletrônicos da estatal, o acertador optou por uma aposta simples, de cota única e sem teimosinha. No entanto, o sortudo pagou um pouco mais caro para escolher 5 trevos, o que aumentou as chances da bolada. Ainda no âmbito estadual, uma aposta de Anaurilândia também aparece entre os premiados. Um volante registrado também pelos meios digitais da Caixa faturou R$20 mil por 5 acertos. E o montante poderá ser sacado no próximo dia útil mediante a apresentação do comprovante de apostas em uma agência da Caixa. A próxima chance de acertar as 6 dezenas e 2 trevos da Mais Milionária acontece no próximo sábado. Então, hoje, 2 pessoas do nosso estado já puderam sacar. Acho que o banco mal abriu e elas já foram lá pegar o dinheiro, né? Um levou R$200 mil e o outro R$20 mil. E os 2 de Aquidauana. A cidade está dando sorte, hein? Muito bem. Nada mal, né? Esse dinheirinho. Agora são 11h09, 11h09. Vamos começar, a partir de agora, o nosso bate-papo com o Alcides Ferreira, que é coordenador de vigilância aqui em Três Lagoas. Alcides, obrigada pela sua presença aqui no Tribuna Livre, mais uma vez, né, para falar de um assunto que não sai da moda, né, que é a questão da limpeza, a contenção de criadouros, né, de mosquitos, enfim. E hoje o assunto principal é o mutirão de limpeza que está de volta, né? Bom dia. Bom dia. É sempre importante estar falando sobre esse assunto. A gente sempre vem aqui na difusora, sempre bem recebido e agradece até o convite para a gente estar fazendo essa divulgação. Estamos retomando a partir do dia 10, na próxima segunda-feira, já com o mutirão de limpeza. A gente tem feito a programação sempre pensando, sempre avaliando os bairros que estão com o maior problema nesse momento. Então, nesse momento, quem está com o maior número de notificações de dengue, está com muitas armadilhas, houve trampas positivas, né, com a presença de mosquito, é a região da Vila Nova. Então, a Vila Nova, acho que o maior bairro da cidade, né, a gente sempre tem que parcelar ele em fazer 3 etapas para poder contemplar ele com o número de caçambas que está disponível. Então, a gente vai começar agora a partir do dia 10 na parte da Vila Nova, que faz mediação com o JK e junto com o JK. Então, no site da prefeitura tá o mapinha, tá o nome das ruas, onde estão pontuadas as caçambas, e a partir do dia 10 a gente vai começar a fazer a colocação, né, a Secretaria de Infraestrutura que faz essa parte da logística, e nós vamos fazer uma pequena alteração com relação aos anos anteriores. A população sempre reclamava que às vezes as primeiras caçambas colocadas enchiam muito rápido, e como a gente ficava só uma semana, a gente não tinha, às vezes não conseguia limpar todas.
Então agora nós vamos atender toda a demanda. Toda a demanda. Então nós ouvindo essas reclamações, a gente planejou deixar 2 semanas em cada local. Então a gente começa a colocar dia 10 agora, né? Leva alguns dias para colocar todas e volta só a retirar só no dia 24. Então a gente vai ficar dois finais de semanas aí que a população pode fazer os seus descartes, né? Então criadouros, material que acumula água para pensando nas arboviroses, matéria orgânica, folhas, madeira podre, restos de galhos já velhos que estão no quintal, pensando na leishmaniose, e para pensar no escorpião a gente tirar telhas, cacos de telhas, de tijolos, madeira acumuladas que não tem utilidade, que é o abrigo do escorpião. Então a gente tenta fazer essa tríplice trabalho para ajudar a melhorar a população, a saúde da população. E Alcides, eu estou até olhando aqui no site da prefeitura, a lista é enorme, né? Só no bairro Vila Nova e também no JK. Então serão muitas caçambas distribuídas pelo bairro, então não tem como ter desculpa, né? Basta pegar o lixo, levar ali, esse lixo que pode, claro, né? Isso mesmo. E é verdade, as pessoas às vezes reclamam, por que não ficou em frente à minha casa? A gente não tem como prever isso, então a gente tenta colocar num local que a logística facilita, que tenha, por exemplo, um terreno baldio que às vezes está ali no meio do quarteirão, a gente coloca em frente, que não vai atrapalhar a mobilidade da população. Então a gente sempre tenta colocar distribuída próximo da outra, assim, o que dá um raio que as pessoas podem andar ali 50, 100 metros para todo mundo. Né? Alguns acabam ficando mais perto, mas geralmente nos arredores você consegue colocar o seu lixo. E com esse prazo de 2 semanas vão ter mais chances de fazer a limpeza das caçambas que encherem primeiro. E elas são limpas e recolocadas no mesmo local. E aí a população que não conseguiu colocar vai ter chance de fazer o seu descarte adequadamente. E aí a partir do dia 24 aí sim a gente começa a limpar e já recolocar ela no outro bairro, que ainda vai ser na Vila Nova, né? Vai ser do lado ainda. A gente vai divulgar sempre uma semana antes, a gente divulga no site da prefeitura, a gente coloca nas redes sociais aonde vai ser, para as pessoas se prepararem. E o mutirão de limpeza ele se arrasta por meses, né? A gente leva o ano todo, na verdade. Praticamente o ano todo. Então, às vezes, as pessoas reclamam, não está demorando para chegar no meu bairro. Não dá para ser tudo. É uma logística um pouco demorada, mas só que. A cidade está grande, né? Exatamente. Mas a gente chega em todos os bairros e a gente sempre vai trabalhar com a questão de priorizar aqueles bairros que, infelizmente, estão com maior índice de infestação, estão com maior número de casos de dengue, de leishmaniose, de chikungunya. Com incidência de escorpião, onde as armadilhas do ovitrampas estão positivando mais. A gente tem que priorizar esses locais mesmo, porque você vai, além de você proteger aquela vizinhança ali, você protege os que estão próximos também, porque senão isso começa a se disseminar nos quarteirões próximos, nos bairros próximos. Então a gente tenta conter ali e depois a gente vai para outro bairro e assim sucessivamente. Agora, algo que às vezes as pessoas confundem um pouquinho, né? Sobre galhos de árvore. Esse gera bastante confusão, né? O galho de árvore que pode ser depositado ali nas caçambas do mutirão é o que já está seco, aquele que já está se decompondo. Não vou cortar minha árvore, as folhas verdinhas e tacar ali. Isso não pode, né, Alcides? É verdade. A gente até pede para a população, porque às vezes ele vê a caçamba ali, ele vai lá e poda a árvore frente da casa dele, enche a caçamba e priva os outros de fazer de depositar. Então é isso. Poda de árvore nova não é permitida. Essa, quem for podar, contrata a pessoa que vai podar, ele mesmo da destinação, né? Então, assim, agora aqueles galhos velhos que já podou lá dentro do quintal, que está lá acumulando, esse que precisa ser retirado, esse que pode entrar em decomposição nesse período agora que nós estamos vivendo, que é um período chuvoso, com altas temperaturas. Então, essa matéria, essas folhas, esses galhos acabam entrando em decomposição muito rápido. E aí é o local que o mosquito flebotomínio, ele costuma se desenvolver ali, faz o depósito de seus ovos, faz a sua parte larvária ali, depois ele voa para casa. Então a gente precisa estar retirando o local que ele se desenvolve. Você tocou até no assunto da questão da chuva. Quem mora próximo a bueiros também precisa ter uma atenção maior, né? Às vezes a gente passa pela rua e percebe ali um acúmulo de folha, de lixo. Quando chove, o que vai acontecer?
Vai entupir, vai transbordar, vai entrar na própria casa da pessoa que mora, né? Exatamente. Infelizmente, às vezes a gente vê a pessoa varrendo e jogando dentro do bueiro. Então, não pode. Esse lixo ele vai descendo e vai acumular em algum lugar e vai causar entupimentos. Isso com certeza. Então, o ideal, na frente da casa, a pessoa faz uma vez por semana ou a cada 2 dias, se for possível, faz a varrição ali daquelas folhas, coloca na sacolinha, coloca para coleta pública, né? A coleta a cada 3 vezes por semana passa em frente às casas e eles levam, estando ensacadinho, eles levam, não tem problema nenhum. Quanto mais todos participarem, todos colaborarem, menos doenças, menos problemas de saúde a gente vai ter. E nada de atear fogo, né, no matinho, né? Não, pelo amor de Deus, né? Com esse clima que nós temos, é outro problema, com esse problema, né, a gente não pode atear fogo, é proibido, né? É penalizado por lei se as pessoas forem pegas fazendo isso, então e faz mal para a saúde, né? Essa fumaça que vem, esse calor intenso que nós já vivemos em Interlagos, então o ideal é acondicionar num saco plástico e colocar para coleta pública quando é pequena quantidade. Quando é grande quantidade, que vai podar a árvore, se contrata alguém que vem, já poda e já leva esse direto para o local adequado. Muito bem. Agora não tem como a gente falar de mutirão de limpeza e não falar de dengue, de chikungunya, de leishmaniose, né? Ainda mais com o Alcides que domina, né? Tá sempre na ponta da língua essas informações. Qual é o atual cenário aqui no nosso município em relação à dengue e a chikungunya, que inclusive, né, vem sendo motivo de alerta em todo o estado pelo aumento de casos? É verdade, a chikungunya ela vem gradativamente, ano a ano, ela vem intensificando mais, aumentando o número de municípios, aumentando o número de casos. Recentemente teve uma epidemia no nosso vizinho Paraguai, e aquelas regiões de fronteira todas já passaram por um número grande de casos de chikungunya, e ele gradativamente está vindo para o centro do país e para as regiões. Então, Três Lagoas, o ano passado nós tivemos 34 casos confirmados de chikungunya, e esse ano nós estamos apenas terminando o mês de fevereiro, iniciando março, nós temos 7 confirmados. Então a gente precisa estar atento mesmo, é o mesmo mosquito que transmite dengue, as pessoas podem pegar dengue e chikungunya ao mesmo tempo, né? Então Nossa, tem imagina o que não vai exatamente, sentir o cidadão que pegar as duas coisas. A dengue já é uma doença muito difícil, os sintomas dela são muito intensos, agressivos, né? Exatamente. Depende da pessoa, depende de cada organismo, mas tem pessoas que passam muito mal, que ficam internadas. Tem pessoas que vão a óbito, principalmente aquelas pessoas que já têm alguma doença de base, é diabético, é hipertenso, tem alguma outra doença, acaba piorando, agravando os sintomas. Então tem que tomar cuidado. A chikungunya tem uma desvantagem em relação que ela tem 3 fases. A fase aguda, que aí você passa igual o dengue de 7 a 10 dias e os sintomas passam, você fica tranquilo. Depois você já tem a pós-aguda, que pode levar até 1 mês. E aí você tem a fase crônica, tem paciente que tem mais de 1 ano e meio tratando, porque os sintomas vão e voltam. As dores principalmente nas articulares. As grandes articulações é onde acontecem as inflamações, e esses perduram por anos, né? Então, ou seja, vai comprometer muito a qualidade de vida, as pessoas não conseguem trabalhar, né? Tem dificuldade de... a gente viu algumas reportagens, alguns estudos, que a pessoa quando ele está na fase que está atacado, ele não consegue pegar a escova de dente para escovar, porque até as juntas dos dedos, eles incham muito. Então, assim, é uma doença que pode agravar dependendo do tempo, né? Dependendo de se demorar. Então, assim, a orientação teve febre, 2 outros sintomas, dor no corpo, dor nas juntas, procura atenção médica. O diagnóstico, quanto mais precoce, mais fácil, né, o tratamento, tanto para dengue como para chikungunya. Então a gente tem o medo o medo que o Ministério da Saúde e o próprio Secretaria de Estado de Saúde e nossa Secretaria Municipal que a dengue, que a chikungunya, ela comece a ter em grandes proporções e acabe virando uma epidemia também. E aí sim, aí será um estrago muito grande, né? Vai comprometer a rede de saúde, as empresas. Nós somos um município que tem grandes empresas com um número grande de trabalhadores, e aí esses trabalhadores adoecendo é um prejuízo muito grande para a família, para as empresas, para as indústrias. Então a gente precisa estar bastante atento. E a dengue, a nossa preocupação é que este ano, né, do ano passado, em dezembro, já entrou o sorotipo 3, né, um sorotipo da dengue que não circulava há mais de 15 anos. Em dezembro a gente teve 3 casos confirmados,
E aí esse ano a gente já está com mais de 30 casos pelo sorotipo 3 já confirmados. Já temos quase o mesmo tanto pelo sorotipo 2 ainda também. Então nós já estamos com 130 casos confirmados esse ano. Nós estamos ainda acabamos fevereiro, né? Começamos março agora. Os 2 primeiros meses do ano, né? Os 2 primeiros meses do ano já foi intenso. As chuvas têm ido e vindo, né? Agora estamos num período um pouco mais seco, mas já promete a chuva está retornando, né? Então a gente tem que estar atento. Não custa tirar. Não dá para baixar a guarda, não dá. né, Alcides? Não custa tirar 10 minutos uma vez por semana e fazer a vistoria do seu quintal, eliminar os criadouros, tampar os depósitos, fazer a limpeza do bebedouro do animal. Isso pode salvar a vida da sua família, do seu vizinho, dos seus amigos, né? E a própria pessoa. Então a gente precisa estar atento. E não adianta cobrar do poder público, só do poder público, a gente precisa trabalhar junto. O poder público precisa fazer sua parte? Precisa. Estamos fazendo o máximo que podemos, não somos perfeitos, às vezes deixamos algumas coisas, mas a gente tem corrido atrás, tem tentado inovações, algumas coisas novas para auxiliar. Por exemplo, a gente adquiriu um drone para o setor de endemia, estamos olhando essas casas abandonadas que a gente demora para achar o proprietário, a gente está indo lá com o drone, olhando para ver se tem alguma emergência. Às vezes você olha lá, não tem nada no quintal, aí você fica mais tranquilo, você tem mais tempo, mas aquele outro que você olha fala, olha, aqui a gente precisa intensificar, é um ponto de alerta. No centro da cidade tinha caixa d'água no alto, um lugar difícil acesso, a gente foi, depois o drone chegou lá, estava sequinha, furada, não tinha perigo nenhum. Então assim, você vai conseguindo eliminar algumas coisas, mas o que você localiza que precisa, você já corre atrás. Você fazer um rastreio mais eficiente. Então a gente tem que colocar, nós temos 353 armadilhas, Ovitrampas na cidade inteira, monitorando qual é o local que vai, conforme aumenta ali, a gente intensifica a ação naquele bairro. Então, assim, a gente está tentando fazer todas essas atividades para ser mais eficiente, a gente conseguir diminuir. Mas nada disso adianta se a população também não trabalhar junto com a gente. Ela precisa trabalhar junto. A gente não está jogando o serviço para a população apenas. A gente quer trabalhar junto. Nossos agentes de endemias continuam fazendo as vistorias, nós continuamos fazendo as borrifações, nós estamos voltando com o mutirão, mas a população precisa, porque nós que estamos em casa no dia a dia. Então, todos os dias você está na sua casa. Então, um dia desse você tira. Casa é nossa responsabilidade. Exatamente. Né? E um dia desse. Favor, né, não favor, não. É cumprindo um dever, né? Nossa, né? Cada vez, se você está com a sua casa limpa, higienizada, sem criadouros, você tem um risco menor de contrair dengue. Chikungunya, qualquer outra doença. Então, eu acho que essa parceria precisa ser intensificada e precisa continuar acontecendo. Tem uma boa parte da população que já faz isso, que você chega na casa dela, você sabe que você olha lá assim e fala, não, ela fez alguma coisa, já aquele ali está limpo, aquele ali está telado. Então é isso que a gente precisa que cada um cuide do seu pedaço. Isso somado, cada um fazendo sua parte, né? Isso daí colabore muito. Muito mesmo. Né? E, Alcides, a Secretaria Estadual de Saúde, né, a SES, divulgou um óbito por dengue em Três Lagoas. Isso mesmo. Uma senhora já de 65 anos, né? Jovem, né? Jovem, mas relativamente jovem, mas ela tinha, acho que 3 outras doenças, ela tinha mais comorbidade, e aí acabou, a dengue é isso, ela acaba, a pessoa já tem aqueles problemas de saúde, às vezes até adoece por aqueles problemas de saúde, mas aí a dengue acaba potencializando isso, agravando a situação, e ela acabou vindo a óbito mesmo. A gente tem um óbito, nós tivemos um em dezembro, finalzinho de dezembro a gente teve um óbito, né? E agora a gente teve já um agora. E o ano passado todo só teve esse de dezembro. Só esse né? dezembro. A gente estava fechando o ano. Quase fechamos o ano, mas infelizmente também teve esse. E agora já temos um óbito agora em 2025. E é isso que a gente tenta evitar quando a gente faz essas ações, quando a gente faz esse chamamento à população, é para tentar evitar que a própria população adoeça e chegue numa situação de vir a óbito. Porque é uma situação que é possível evitar, né? É possível. Aí vidas podem pagar dessa forma, né? Infelizmente. Às vezes a senhora até cuidou da casinha dela bonitinho, mas tem um vizinho que não cuidou. Então, a gente precisa, né, tratar isso como uma questão mais humana, né? De sentir na pele, de se colocar no lugar. Igual essa mulher, 65 anos, é muito nova, ela poderia viver muito mais, né? Mas, infelizmente, faleceu por dengue, uma doença que é possível ser evitada. É possível ser evitada só com ação, com atitude.
A gente precisa ter isso na nossa vida, a gente precisa ter a atitude de lembrar que nós somos um município endêmico, um estado endêmico, o Brasil é um país tropical, de clima tropical, a gente vai conviver com essa doença por um bom tempo, e ela tem uns ciclos que ela volta com força, tem outros países, nossos vizinhos aí, que estão nessa situação também, né, os países tropicais estão nessa situação, e a gente não consegue explicar isso, mas a gente consegue fazer a diminuição do mosquito. Se a gente conseguir diminuir o mosquito, essas doenças só são transmitidas pelo vetor. Então a gente precisa diminuir o local para ele se desenvolver, porque depois que ele se desenvolve, que ele vira adulto, que ele na fase alada, ele vai se alimentar e aí ele voa. Aí fica mais difícil. Então, se você eliminar ele na fase aquática, eliminar os criadores dele enquanto eles estão na fase de ovos, facilita muito. Essas armadilhas, além de elas monitorarem aonde está tendo o mosquito e às vezes a gente não está achando, aqueles ovos que são postos na palheta já não voltam para o meio ambiente. Nós levamos para o laboratório, faz o exame e descarta. Então já é menos mosquito no meio ambiente. Muito bem. Outra coisa que vale a pena a gente reafirmar, eu recebi a Humberta, né, Zambuja, recentemente aqui, e ela falou da importância da vacinação, porém, é importante que a população saiba que a vacinação ainda atinge uma parcela muito pequena. Então, isso não nos isenta de manter as condições sanitárias, né? De manter os quintais limpos. Não é porque tem a vacina ali para a população de 10 a 14 anos que a dengue vai acabar. É verdade. A vacina é mais uma arma, uma estratégia aí para diminuir. Ela ainda é pequena a quantidade, nós estamos só nessa faixa etária de 10 a 14 ainda, né? Provavelmente no futuro o laboratório começando a produzir mais, vão mudar essas faixas etárias, mas também alertar a população. Nós ainda precisamos melhorar. Uma ação não anula a outra, mas precisamos melhorar também a quantidade de pessoas. Ainda não conseguimos cumprir nossa meta, e principalmente a segunda dose. As pessoas às vezes têm que se lembrar, e a Humberta frisa muito isso nas palestras dela, nas entrevistas, que precisa da segunda dose. Você toma a primeira, depois você retorna para a segunda dose. Só após a segunda dose é que a pessoa fica imune. Enquanto não tomar a segunda, não vai resolver o problema. Olha, os dados são bastante interessantes. 80% das pessoas ficam imunizadas para a doença e 90% da hospitalização diminui muito com essa vacina. Então, é importantíssimo. É importantíssimo. Tá disponível nas redes, na nossa rede pública, então precisa ir lá e se vacinar, levar essas crianças para vacinar. Já vamos cuidar dessa faixa etária até que chegue uma quantidade maior que abra para o restante da população. Mas já envolve a questão de fazermos a nossa parte. Exatamente, né? a gente já cobra. De 10 anos, então. Já levei ela, já tomou a primeira dose, em maio vai tomar a segunda. A gente precisa fazer nossa parte. Bem simples, né? É bem simples e está disponível, você vai lá, não tem o histórico de reação adversa é nulo, a agulha é bem pequenininha. É bem tranquilo mesmo essa vacina, então é segura. É segura, exatamente. Então é isso, a gente pede para a população que não levou ainda seu filho, que está nessa faixa etária, procura as nossas unidades de saúde, a vacina está disponível. Tome a primeira dose, na indicação volta para tomar a segunda, e aí sim vai ficar imunizada, vai ficar livre, porque a doença nós vamos, por um bom tempo, nós ainda vamos conviver com ela até termos vacina para todo mundo, para toda a população, então a gente precisa fazer o agora. E a leishmaniose também, né? Acende aí o sinal de alerta. É verdade, a leishmaniose, esse ano nós temos 2 casos de recidivas, são moradores de rua que apresentados essa leishmaniose já há algum tempo, começam o tratamento e não voltam, não terminam o tratamento, e aí essa doença ela dá uma recolhida e depois ela volta com muita força, que leva também à morte, né? Ela é bastante grave, precisa ser tratada com seriedade, as pessoas precisam tem sintomas. Seu cachorro está lá com aqueles sintomas lá, com a orelhinha já machucada, emagrecendo, unhas compridas, se tem condição de levar no particular, leva, mas se não, vá no Centro de Controle de Zoonose, o exame é gratuito, e a hora que se der positivo, ou faz o tratamento, o tratamento também não é paliativo, o tratamento não é curativo, né? Ele só melhora a situação do cão, mas faz a eutanásia, por quê? Porque está protegendo, tirando o sofrimento do animal, que se não tratar bem tratado, ele vai ficar sofrendo, ele vai se decompondo, ele vai ficando numa situação que dá dó, a gente que trabalha nisso, a gente vê muito isso. Então as pessoas precisam ter amor pelo seu animal, ele não é o culpado,
ele também é uma vítima. É uma vítima, exato. Ele também é uma vítima. E pode pagar, tadinho, né? E pode pagar. Caro. É verdade. E vai ter uma borrifação nas casas em relação à leishmaniose? Nós já fazemos isso, nós fazemos o que nós chamamos de estratificação. A gente relevanta os casos dos últimos 3 anos, os casos humanos, vê as regiões que têm maior incidência e a gente programa 2 ações para esses locais, que é o manejo ambiental, que aí os agentes vão nas casas orientando a fazer essa limpeza, retirada da matéria orgânica, limpeza do quintal, poda da árvore para entrar a luz solar para estar ficando seco. E depois a gente retorna nesse mesmo local fazendo a borrifação residual. Essa é diferente da dengue. A dengue você pede para abrir a casa, você vem com a bomba costal, entra no quintal, borrifa em direção à janela, em direção à porta, todo o quintal e vai embora. Para leishmaniose não, o mosquito ele vem e ele pousa, ele é muito pequeno, ele pousa dentro da casa, nas paredes, embaixo dos móveis. Então, o primeiro voo dele ele vai entrar e pousar numa parede. Então, precisa ter uma película de inseticida ali. Então, a borrifação é residual, o agente convida o morador, orienta ele, eles tiram, faz a preparação do imóvel, que a gente chama, tira os móveis de perto da parede, tira a folhinha da parede, o quadro, a cortina, afasta a cortina, cobre os alimentos, se tiver animais pequenos, retira, deixa lá fora, e aí o agente vem e faz a borrifação, passa o inseticida na parede e essa película vai ficar ali por pelo menos 4 meses fazendo efeito. Se o mosquito sentar ali... é bastante tempo. É bastante tempo. Se o mosquito sentar ali, ele vai morrer. Ele vai entrar em contato com o inseticida e o inseticida mata ele. E não é nocivo ao ser humano? Ele pela quantidade sensível, às vezes tem pessoas que têm muita alergia, tem que tomar mais cuidado, porque se você passar a mão ali, passar no rosto ou no olho, ele queima um pouquinho, mas também é coisa rápida, né? Aí é só lavar com água e sabão, se persistir, procurar orientação médica para falar qual que é o produto que passou lá, porque aí eles entram em contato com a gente passa o nome certinho do produto para ter o receituário do remédio, mas para essas pessoas mais alérgicas, quem não tem alergia, às vezes dá uma queimadinha, você lava lá bem com água e sabão, lava o local, daqui a pouco passa, você esquece, ele passa. Mas para o mosquito ele é fatal, ele é letal, então precisa, uma coisa tá ligada à outra, você faz a retirada do material e você faz a borrifação que você elimina já o mosquito adulto. Então, essa parte da leishmaniose é bastante importante. Às vezes as pessoas querem que borrifa por fora, não adianta, ele não vai ficar no quintal. A hora que ele vira adulto, ele fica no cão e dali ele vai para dentro de casa e aí é onde acontece a transmissão humana. Então, por que o inseticida? O inseticida é para proteger o ser humano, porque a gente está dentro de casa o maior tempo. Já basta o nosso animalzinho que acaba ficando no quintal e acaba sendo infectado, mas dali o mosquito vai para dentro da casa. Se não tiver cão no quintal, ele vai procurar o ser humano que está ali, que é a fonte de alimentação. A fêmea precisa de sangue para a maturação dos seus ovos, para dar sequência na sua vida. Entendi. E qual vai ser a logística? É por bairro? Alguém solicita ou existe já uma estratégia? Já existe uma estratégia, nós estratificamos, igual eu te falei, a gente estratificou já as regiões que têm incidência desses casos já nos últimos anos. Sim. Então, eu posso também depois passar eu acho que nós temos uma reportagem recente agora, mas eu posso passar esses bairros que estão recebendo, já estamos na fase da borrifação, a gente já iniciou a borrifação, já tem algumas semanas. Então, a hora que o agente chegar lá, é isso que ele vai fazer. Ele vai orientar, vai pedir permissão, marcar um horário. Ele agenda um horário, porque às vezes naquele horário a dona de casa está fazendo almoço, ou ela vai sair, mas ela vai estar em tal horário. Então, ela agenda um horário, a gente volta nesse horário, faz a preparação da casa junto com o morador já vai adiantando. E aí ele vem, faz a borrifação e faz as orientações depois de quanto tempo, qual a limpeza que ela pode fazer. Porque não adianta também eu jogar inseticida na parede, o morador depois vem jogar água na parede, você está tirando a maior parte do inseticida, você está perdendo a validade. Então, o chão não. Você pode limpar o chão, os móveis, tudo certinho, mas a parede tem que deixar o inseticida lá para poder eliminar esse inseto. Alcides, o repelente, a gente sabe que ele serve para evitar a dengue. A questão do leishmaniose também? Também. A pessoa pode usar, deve usar, né? Repelente. Pode usar. Se ele está numa região que tem mais, que já sabe que tem casos, ele pode. Eu sei que nosso município é muito quente, mas no entardecer, que é o horário que ele mais ataca, usar a camisa de manga comprida, né? Tá de calça.
As pessoas que têm condição podem telar janelas, que ajuda tanto para dengue como para leishmaniose. Você tela a janela, aquela telinha fina, que aí o mosquito não entra. E os repelentes ajudam muito. Os repelentes, aqueles inseticidas aerosóis que você compra também, você pode utilizar no mercado. Tudo isso vai auxiliando diminuindo a chance do mosquito vir a picar e transmitir a doença. Muito bem. Então, são inúmeras as medidas e todas simples, né? Não é nada, assim, difícil de fazer, né? Que dá pra gente adaptar a nossa rotina. Todas essas medidas preventivas e que, no final, surtem um efeito muito positivo, no geral, né, Alcides? No geral, aquilo que eu falei no início, para a família, né, para os vizinhos. Então, é uma rede. Se todos vai fazendo, você vai conseguindo eliminar essa presença desse vetor, tanto de uma doença como da outra, né? Então, a gente precisa estar... Mas isso tem que ser constante. Contínuo, né? Contínuo. Toda semana você corre no seu quintal, dá uma olhada, 10 minutinhos, vai lá, elimina, olha, trata. Então, a situação que não consegue resolver, entra em contato com endemias. Nós temos ouvidoria, nós temos telefone lá do setor. Então, assim, a gente atende o mais rápido que a gente pode. Esse atendimento geralmente é imediato. Qual que é o número? Eu vou te passar aqui, eu não lembro. É que os números, agora todos os telefones dos atendimentos são celulares. Para decorar é mais difícil. Para decorar né? é mais difícil. Então, é isso, a gente vai passar o número, você já coloca aí na sua agenda, no telefone, já grava, né? Salva o contato. Então, se precisar, já liga. Ou seja, são inúmeras as possibilidades de a gente colaborar aí com o combate da dengue, né? Ao mosquito também que transmite, né? A leishmaniose também, que é uma doença muito grave. Nós já temos 2 casos, conforme o Alcides acabou de relatar. A questão de escorpiões também, né, Alcides, nesse tempo a incidência vai aumentando, não tem jeito, né? Não tem jeito, esse é o período também que chove bastante. Em agosto, setembro é o período que ele faz o acasalamento, que ele se procria, então a gente tem bastante, e a gente tem tido bastante escorpião, bastante demanda. O CCZ tem tido bastante trabalho, que é o principal setor que faz as orientações, que faz todo o trabalho. Então, eles têm tido bastante notificações. Mas eu vou fazer o seguinte, Alcides, depois você manda para nós o telefone, a hora que você encontrar com mais calma, que aí a gente já coloca nas nossas redes, no nosso site, para divulgar aí o telefone de contato para você fazer com a vigilância. Mas não tem problema, a gente vai seguindo, foram muitas informações passadas. A questão do escorpião, né, tem que ficar muito atento para a limpeza também. Uma coisa leva a outra, começou o mutirão de limpeza, vamos todos juntos fazer aí um grande mutirão, como já diz o nome, né, para manter a cidade limpa. Encontrou, Alcides, o telefone? Isso. Qual que é? O telefone do setor de endemias é 67, né, 98139 3193. Então, 67 98139 3193. Muito bem. Então, já deixa agendado aí no seu celular, salva o contato. Se precisar, é só entrar em contato. Então, existem vários meios, né, de prevenção, de combate a todas essas arboviroses aí que são preveníveis. Isso mesmo. Então, o setor de endemias está à disposição. Nós estamos aqui para prestar serviço à população mesmo. Mas a gente precisa fazer isso em conjunto, fazer juntos. Muito bem. Obrigada, viu, Alcides, pela sua presença aqui. Trouxe, assim, riquezas de informações, né? Então, vamos seguir. Entra ali no site da Prefeitura, que é o treslagoas.ms.gov.br, que tem a lista completa ali de ruas que serão contempladas com as caçambas, que serão ali no bairro Vila Nova e JK a partir de segunda-feira, né, Alcides? A partir de segunda-feira, dia 10. Bom dia, eu que agradeço aqui pela oportunidade. Muito bem, 11 horas e 40 minutos, batemos um papo bem bacana aqui, novamente com o Alcides Ferreira, né, que conhece muito, amplo conhecimento aí de arboviroses, números, trouxemos informações riquíssimas. Então, vamos fazer a nossa parte enquanto cidadão e manter a cidade limpa para diminuir aí casos de dengue, principalmente de óbitos. Agora são 11 horas e 40 minutos, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas não saia daí que eu volto já já. Continue conosco.
O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp BigCom 99190 4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Estamos de volta com Tribuna Livre desta quinta-feira, 6 de março de 2025. Agora são 11 horas e 43 minutos, 11 e 43. Vamos seguindo aqui até meio-dia com muita informação. E agora eu vou chamar o Henrique Ferian, nosso parceiro, e ele vai falar sobre Quaresma, esse período tão importante para o catolicismo. Ele entrevistou o padre e vai falar um pouquinho sobre esse tema. Confira. Bom dia para você que acompanha a programação de jornalismo da Difusora FM. Viemos até a Cúria Diocesana para bater um papo com o Dom Luiz Knupp, que é o bispo da Diocese de Três Lagoas, para falarmos a respeito de assuntos importantes, né? Como a Quaresma e a campanha da fraternidade. Bom dia, bispo. Obrigado pela recepção. Bom dia aos telespectadores, aos radiovintes. Alegria a gente se encontrar nesse momento tão bonito em que estamos iniciando o tempo quaresmal e dentro dele a campanha da fraternidade. Bom, bispo, qual que é o significado da Quaresma para os cristãos? Como ela pode transformar a vida deles a partir de agora, durante esse período importante? Nós entendemos a Quaresma olhando um pouco a história da salvação. Nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras muitas menções aos 40 dias, 40 anos, 40 noites. Esse número 40 significa um tempo necessário, um tempo de transição, um tempo de mudança. Assim nós temos os 40 dias no dilúvio, em que a humanidade é purificada com o dilúvio. Nós temos o Moisés, que faz o seu retiro, o 40 dias de oração no Monte Sinai, antes de assumir a missão de conduzir o povo de Deus à libertação. Nós encontramos também o profeta Elias, que por 40 dias e 40 noites caminha deserto adentro até o Monte Horebe para lá estar em oração, e Deus que se manifesta a ele, reenviando-o à missão. Nós vamos ver o povo hebreu que
que sai da escravidão no Egito e por 40 anos caminha deserto adentro, rumo à terra prometida. Vamos encontrar Jesus que jejua por 40 dias no deserto, onde ele é tentado e vence as tentações. Bom, dessa maneira, fica claro para nós, esses 40 dias de Quaresma é tempo, então, da gente entrar na dinâmica da história da salvação. Tempo, portanto, de purificação, tempo, portanto, de nos reaproximar de Deus, de reafirmar o nosso sim à missão que Ele nos confia. É tempo, como Jesus, de vencer todas as tentações que buscam nos desviar de Deus e do projeto de Deus. Assim, nesse período da Quaresma, então, é um período de um exercício muito intenso a partir da oração, a partir do jejum e da caridade. Ou seja, é rever as nossas relações com Deus, aonde a nossa oração não seja apenas dizer palavras, recitar fórmulas, mas seja o momento de um diálogo com Deus, de uma intimidade com Deus, aonde Deus passa a ser tudo para nós, o centro da nossa vida. A relação com os irmãos, por meio da caridade, aonde a gente não dá apenas coisa para as pessoas, mas aonde a gente se coloca nessa relação fraterna de irmãos para acolher o nosso irmão que tem necessidade e poder sermos nós na vida dele, como Jesus é na nossa vida. O pão vivo, aquele que nos alimenta, que nos sustenta, a luz do mundo. Assim também nós somos luz, testemunho de fé para os nossos irmãos. E a relação conosco mesmo e com as coisas por meio do jejum. Jejum, então, não é apenas a gente deixar de comer alguma coisa, quem sabe, para que no dia seguinte a gente coma o que não comemos no dia anterior. Jejum não é isso, mas jejum é uma busca de uma mortificação dos nossos instintos, de tudo aquilo que faz com que centramos em nós mesmos, aonde fechamos em nós mesmos. O jejum nos ajuda, portanto, nesse autodomínio para reconhecer que Deus está acima de tudo. Deus é a razão do nosso ser. É em Deus que nós encontramos o sentido da nossa existência e não simplesmente nas coisas, principalmente aquelas que nos dão o prazer. Então, esse caminho quaresmal é caminho de conversão para uma vida nova, para que a gente possa viver a Páscoa, aquela vida liberta de toda a corrupção do pecado, para vivermos inteiramente para Deus. Dom Luiz, é válido o que muitas pessoas fazem, muitos cristãos fazem nesse período, que é deixar de comer alguma coisa que gosta, a carne ou qualquer outra coisa, uma bebida que está acostumado. É válido, né, esse sacrifício, vamos colocar, e a igreja recomenda que as pessoas façam isso durante esses 40 dias? Sim, não só que se abstenham de comer, mas que aquilo que deixou de comer seja oferecido a alguém que não tenha o que comer. Portanto, não é só durante os 40 dias, mas é que no exercício desses 40 dias quaresmais, a gente aprenda, a gente se educa, portanto, para esse autodomínio e para que a gente seja solidário com aqueles que passam fome todos os dias. Então, jejuar é esse mortificar os nossos instintos, os nossos desejos desordenados, para que nós estejamos libertos para atender a Deus e realizar a vontade de Deus. Portanto, deixando de comer, deixando de ter aqueles prazeres, nós conseguimos encontrar o prazer maior da nossa vida, que é a nossa comunhão com Deus, participação na vida de Deus.
Muito bem, importante período, né, para os católicos. Agora são 11 horas e 50 minutos. Eu vou chamar mais um rápido intervalo comercial e volto já já. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Big Com Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Big Com tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Big Com, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524 6000. WhatsApp Big Com 99190 4362. Big Com, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Estamos de volta com o Tribuna Livre desta quinta-feira. Agora são 11 horas e 53 minutos. E olha só, um casal foi preso na madrugada da última terça-feira por abandonar os 3 filhos de 3, 4 e 7 anos em casa para ir a uma festa de carnaval. O crime aconteceu em Bataguaçu durante a Operação Carnaval e contou com o acompanhamento do Conselho Tutelar. De acordo com informações policiais, os pais teriam se ausentado da casa para ir a uma festa de carnaval e, ao chegarem ao local, os conselheiros tutelares informaram que as crianças estavam trancadas na casa com as luzes apagadas. Ao entrarem na residência, observaram que as crianças não haviam se alimentado e estavam com sede. Elas pediram água. Conforme informações, o casal foi encontrado no evento e levados à delegacia local, momento em que a mulher teve um ataque de fúria e bateu a cabeça diversas vezes na parede. Ambos seguem à disposição da justiça. Já as 3 crianças foram acolhidas pelo Conselho Tutelar. E conforme o artigo 133 do Código Penal brasileiro, é o ato de deixar uma pessoa sob seu cuidado, guarda ou autoridade em situação de vulnerabilidade, sem proteção, quando ela não pode se defender sozinha, é considerado crime, abandono de incapaz. Assim, esse crime abrange crianças, idosos, pessoas com deficiências e outros indivíduos que dependem de terceiros para garantir a sua segurança e bem-estar. E a pena para este tipo de crime varia do período de detenção de 6 meses a 3 anos. No entanto, as consequências legais podem ser ainda mais severas, caso o abandono resulte em lesão corporal grave ou morte, com penas que podem chegar até 12 anos de reclusão. Além do artigo 133 do Código Penal, outras leis brasileiras tratam de forma específica o abandono de incapaz, como é o caso do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê medidas de proteção para crianças e adolescentes em situação de risco, incluindo
o abandono. Há também o Estatuto do Idoso, que protege, né, os idosos contra esses crimes, que são abandono, prevendo situações para que deixe de promover suas necessidades básicas. E também a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Portanto, sim, deixar criança ou alguém que seja incapaz de se cuidar sozinha em casa, em qualquer outro lugar, é crime. E a pessoa pode ir presa. É o caso desse casal, né, que foi levado à delegacia e permanece à disposição da justiça ali em Bataguaçu. 11h56. Chegamos ao final de mais uma edição do Tribuna Livre. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que estiveram ligadinhos aqui na 99.5 FM. Continuem aí, que tem muita programação boa por vir, e eu voltarei amanhã, se Deus quiser.